Olá, amantes do terror. Hoje eu trago para vocês uma história chocante envolvendo assassinato, canibalismo e o primeiro caso de prisão perpétua da história da Austrália. Conheçam hoje a história de Catherine Knight, uma das maiores assassinas da história. Catherine Knight veio de uma família com um histórico conturbado. A mãe de Catherine, Bárbara, teve um caso extraconjugal no qual gerou 4 filhos, sendo uma dessas crianças Catherine. O pai de Catherine era alcoólatra e abusava sexualmente de Bárbara várias vezes ao dia e, além disso, Bárbara contava sobre os acontecimentos para as filhas. Certo dia, Catherine foi pedir conselhos sobre um parceiro que queria forçar relações com ela e Bárbara disse que ela deveria aceitar e engolir o choro. Na vida adulta, Catherine revelou que foi abusada por membros da família diversas vezes, mas não pelo pai. Na escola, Catherine era uma adolescente solitária e agressiva, chegando a agredir outras crianças. Certa vez, ela foi agredida por um professor no qual foi constatado se tratar de legítima defesa, pois Catherine ameaçou a integridade do mesmo. Catherine abandonou a escola aos 15 anos, indo trabalhar em uma empresa de cortes de roupas. Um ano depois, ela entrou em seu emprego dos sonhos, em um abatedouro de animais, onde aprendeu técnicas de cortes de cadáveres dos mesmos. Nesse lugar, Catherine conheceu seu então colega David Kellett, que sofria com o alcoolismo, começando uma relação amorosa com ele. Os dois se casaram em 1974, com David completamente embriagado. Nessa ocasião, Bárbara o avisou que nunca tentasse fazer algo com a filha, pois com certeza ela o mataria. Na noite de núpcias, Catherine tentou enforcar David. O motivo? David só conseguiu ter relações com ela 3 vezes naquela noite, deixando Catherine furiosa. Catherine ficou grávida e durante a gravidez ela ateou fogo nas roupas do marido porque ele chegou tarde em casa. Além disso, ela o acertou com uma frigideira na cabeça. Após o nascimento da filha do casal, Melissa Ann, David largou Catherine e se mudou para outra cidade. Sem o marido, uma série de atitudes violentas marcou a vida de Catherine. Certo dia ela deixou a filha Melissa sozinha no trilho de uma ferrovia, sendo resgatada por um homem poucos minutos antes de ser quase atingida. Após o acontecimento, Catherine e David reataram e tiveram uma outra filha, Natasha, mas se separaram novamente em 1984 por Catherine não gostar mais dele como antes. Em 1990, Catherine engravidou de um homem chamado John Schillingworth, dando à luz a um menino chamado Eric. A relação durou 3 anos e terminou quando Catherine largou John para ficar com um amante, John Price. Price era visto como uma pessoa maravilhosa por aqueles que o conheciam, fazendo amizades onde quer que estivesse. Ele também sabia do histórico violento da mulher com quem estava se envolvendo, mas as 2 filhas de John gostavam muito de Catherine. Tirando as discussões constantes do casal, a relação era boa. Depois de ter recusado o pedido de casamento de Catherine, John foi demitido do lugar que trabalhava há 17 anos. Catherine filmou e denunciou itens que teriam sido furtados da empresa. Os objetos em questão eram kits médicos fora da data de validade que havia encontrado no lixo da companhia. Quando soube do motivo da demissão, terminou com ela no mesmo dia. Porém, ele não aguentou ficar longe dela e eles voltaram a namorar, embora não morassem na mesma casa. E após reatarem, as coisas pioraram bastante. Em fevereiro de 2000, ela, diante de um surto, esfaqueou John no peito. Price a expulsou de casa e não pretendia encontrá-la nunca mais. Por medo de Catherine, John chegou a pedir na justiça uma ordem de restrição.
John chegou a alertar para os novos colegas de trabalho que caso não voltasse no dia seguinte era porque Catherine havia o matado. Foi um dia longo para o homem, que com medo do que ela seria capaz de fazer às filhas dele, resolveu voltar para casa e se deparou com uma surpresa. Catherine havia decidido fazer uma tentativa de reatar o relacionamento e invadiu sua casa, levando as duas filhas de John para passar a noite com amigas dela, fingindo se tratar de uma festa do pijama. O casal teve relações e após isso, John dormiu. Catherine ainda sentia raiva dele e decidiu naquele momento se vingar. Ela foi até a cozinha, pegou uma faca e atingiu John no peito. Os colegas de trabalho de John perceberam que o homem não havia aparecido no trabalho no dia seguinte e, preocupados com ele, alertaram as autoridades. Depois que os colegas e vizinhos de John chamaram a polícia, as autoridades arrombaram a porta dos fundos da casa e encontraram Catherine em coma induzido após ingerir uma grande quantidade de remédios. Análises criminais revelaram que John acordou pouco depois de ter sido esfaqueado por Knight, fugiu e até conseguiu abrir a porta da frente. No entanto, diante dos fortes sangramentos, caiu morto dentro de casa. Em seguida, Catherine o esfolou e pendurou a pele num gancho de carne na porta da sala de estar. Depois de decapitar o cadáver e cortá-lo em pedaços usando seus conhecimentos de corte animal, cozinhou partes do corpo e serviu em pratos, montando um grande banquete na mesa da sala de jantar. Diante dos horrores cometidos, o julgamento decretou prisão perpétua sem direito a condicional, sendo a primeira pessoa australiana da história a ser condenada em tal instância. Espero que tenham gostado dessa abordagem e se gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam.